Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para a série Conflito dos Séculos. Tema de hoje, Caim e Abel provados. Bora para a vinheta. Bom, meus queridos, nós temos aqui no Salmo 17 um cântico de Davi clamando a Deus por justiça e proteção. E no Salmos 18 é um cântico de louvor a Davi, expressando a sua gratidão por Deus o ter livrado dos inimigos. O capítulo 4 de Gênesis, ele tem ali uma sequência que segue a seguinte. Primeiro, Caim e Abel, o nascimento de ambos. Depois, a oferta de ambos. Depois, Caim ele vai ficar com raiva de Abel por ele ter sido aprovado e Caim rejeitado. Caim, então, ele vai matar Abel. Depois Deus vai ter um confronto e um ato de misericórdia. Por fim, mostra a descendência de Caim e o nascimento de Sete. Então, vamos para o Patriarcas e Profetas. Logo no início do Patriarcas e Profetas, já é dito que Caim e Abel tinham um caráter muito diferente um do outro. E enquanto Abel ele tinha ali a fidelidade com Deus, Caim já ficava sempre colocando a culpa em Deus das coisas que estavam ocorrendo. E o parágrafo diz o seguinte: Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus, via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Então, Deus ele vai fazer uma prova. Ele vai provar Caim e Abel, assim como fez com Adão e Eva, pois nós, seres humanos, vivemos de provas, né? Vencendo provas atrás de provas que nos fortalecemos para estarmos preparados para Canaã. Assim, infelizmente, Caim não passou na prova. E uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que tanto Caim quanto Abel sabiam exatamente o que tinha que ser feito. Adão passou tudo bonitinho para eles. E diz o seguinte, o parágrafo: sabiam que nessas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador a quem tais ofertas tipificavam, e ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele, para o perdão, e sabiam que conformar-se assim ao plano divino para sua redenção. Estavam a dar prova da sua obediência à vontade de Deus. Sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado, e deviam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo, como a expiação prometida, oferecendo em sacrifício o primogênito do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do Senhor em ação de graças. É importante a gente colocar o que é correto no correto. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que acham que Caim errou totalmente porque ele levou frutos. Mas não, era para ser levado as coisas da terra e junto o cordeiro. Tá? Então ele estava parcialmente correto, tá bom? Mas parcialmente correto, para Deus é incorreto completo. Então a gente precisa entender que para Deus ou é tudo, ou infelizmente é nada. E nós precisamos entender que Caim, ele quis fazer só a parte dele, metade do que Deus tinha pedido, e por isso foi rejeitado a sua oferta. Abel também, ele tentou ajudar o irmão. Ele tentou dizer, irmão, não é assim, por favor, ouça a voz de Deus, obedeça. E isso deixou com que Caim ficasse irado e cometesse o primeiro homicídio bíblico. E diz o seguinte, o parágrafo: Caim obedeceu ao construir um altar, ele obedeceu ao trazer um sacrifício. Prestou, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade do Redentor, ficou excluída. Uma outra coisa importante é que Deus não tinha preferência. Muitas pessoas ficam com essa questão da predestinação. Mas não, Caim escolheu o errado. E ele pegou essa parte e ele não mudou essa parte. Ele teve todas as oportunidades. Deus foi misericordioso com ele. Porque pela lei, que vocês sabem que a lei sempre existiu, quando ele diz ali para Deus, então é melhor tu me matar. O que ele estava dizendo?
Tem uma lei que quando você mata um parente, o parente pode te matar da pessoa que você matou. Então, Caim só tinha parentes, ou seja, ele sairia morto de qualquer forma. Então Deus o coloca um sinal para que ele tivesse misericórdia, para que ele se arrependesse, mas infelizmente Caim não o fez. Precisamos tomar muito cuidado com a raiva e o ódio, pois quantas pessoas de vocês já tiveram um momento em que saiu do controle? Eu tive uma experiência com minha filha, na época eu estava totalmente no mundo, em 2017, e a minha filha nasceu, e teve uma vez que eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, porque ela não dormia, que eu como pai, falei, nossa, ela podia morrer. E olha que coisa absurda. E hoje eu vejo isso, eu falo como nós somos terríveis e maus. E olha que a minha filha só deu essa noite de trabalho em toda sua infância, assim, foi muito tranquila a parte de bebê dela. Ela só ficou sem dormir 2 noites. Essa, que eu já fiquei totalmente estressado. E então a raiva e o ódio, ela faz com que as coisas que estão acontecendo no mundo aconteçam. Pai matando filho, filho matando pai, as coisas. É no impulso, e a gente precisa ter Deus para controlar isso. Então tome muito cuidado quanto a isso. Para finalizar, 2 textos. Apesar de Caim haver merecido a sentença de morte pelos seus crimes, um Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida. Concedeu-lhe oportunidade para arrependimento, mas Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião contra a autoridade divina e tornar-se o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Poupando a vida do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição que dizia a respeito do grande conflito. A tenebrosa história de Caim e seus descendentes foi uma ilustração do que teria sido o resultado de permitir ao pecador viver para sempre, para prosseguir com sua rebelião contra Deus. Isso daqui é muito grave. E é por isso que aconteceu o dilúvio. Porque Deus mostrou através de Caim que se ele não intervisse no dilúvio, não existiria ninguém como Noé, ninguém como Abraão, ninguém como Daniel, e assim o mundo se tornaria um caos total. Então, meus queridos, Deus sabe todas as coisas. E eu gostaria de finalizar com vocês com Apocalipse 15, verso 3, que diz o seguinte: E eles cantavam a canção de Moisés, o servo de Deus, a canção do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos. Tu, Rei dos santos. Por que nós colocamos esse texto aqui? Porque independente do fundo do poço que os ímpios irão, todos, inclusive Satanás, reconhecerá que Deus é justo e verdadeiro são teus caminhos. Por favor, meu querido, não espere reconhecer isso no fogo. Faça isso hoje. Deixe Deus trabalhar em sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Que Deus o abençoe e nos vemos amanhã. Até mais. Tchau, tchau.